Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre as fazendas reunidas Boi Gordo, o império da pecuária que veio a ruínas. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Siga também nossa página no Instagram através do link na descrição do vídeo. O esquema de engorda nas fazendas reunidas Boi Gordo, conhecido simplesmente como Fazendas Boi Gordo, foi um dos maiores casos de pirâmide financeira já ocorridos no Brasil. 30 mil investidores perderam aproximadamente 3 bilhões e 900 milhões de reais. A falência em questão foi de um império da pecuária que veio abaixo em 2004, depois de ter vendido investimentos em cabeças de gado, prometendo retornos muito acima do mercado. 40% de lucro em um ano e meio, em uma época em que o investimento em pecuária rendia cerca de 9% anuais. A empresa foi fundada em 1988, mas só começou a comercializar os contratos de investimento coletivo a partir dos anos 90. O esquema funcionava na criação de bezerros e engorda de bois, mas os lucros eram pagos, sobretudo, pela entrada de novos investidores na empresa. 10 anos depois, a organização abriu seu capital. A Comissão de Valores Mobiliários foi exigida para que as atividades da empresa continuassem. Tempos depois, aumentaram os interessados no esquema. A Boi Gordo investiu em propagandas apresentadas pelo ator Antônio Fagundes nos intervalos da novela Rei do Gado, da Rede Globo. A Boi Gordo virou febre de investidores em meados dos anos 90. O presidente da empresa, Paulo Roberto de Andrade, inspirou o autor Benedito Rui Barbosa, da TV Globo, na composição do personagem Bruno Mezenga, protagonista da novela O Rei do Gado, imortalizado por Antônio Fagundes. As fazendas da Boi Gordo serviram de cenário para a novela global, inclusive para a abertura, que mostrava Fagundes montado em um cavalo, girando entre a boiada ao som dos violinos do grupo Orquestra da Terra. Fagundes e Rui Barbosa também caíram no conto da Boi Gordo e hoje integram a massa falida da empresa. Outros globais deram com os burros na água, como a atriz Marisa Hort e o designer Hans Donner, criador do logotipo da Globo, além de celebridades do mundo do futebol, como os ex-jogadores Evair, Vampeta, César Sampaio e o técnico pentacampeão Luiz Felipe Scolari. Até Erasmo Carlos entrou na fria. Porém, os mais prejudicados foram os cidadãos da classe média. 70% dos credores da Boi Gordo fizeram aplicações inferiores a R$40 mil. Em termos geográficos, a gama de investidores
é proveniente de todos os estados do país e de outros 18 países, como Alemanha, Argentina, França, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça e Portugal. Em 2001, a empresa não tinha mais recursos para manter os resgates solicitados. A falência foi decretada em 2004. Para indenizar os investidores, foi estudada a entrega das propriedades da Boi Gordo, passando assim para fundos em nome dos credores. Já o processo criminal instaurado contra o dono da empresa, Paulo Roberto de Andrade, foi cancelado pelo STJ em dezembro de 2009. O patrimônio da Boi Gordo, que constava no balanço da empresa, havia sido drasticamente reduzido, sobrando apenas algumas propriedades rurais imobilizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, maquinário e frota de veículos, material genético, banco de sêmen, propriedades rurais e urbanas e contratos de arrendamento desapareceram antes que fossem usados para ressarcir os credores. Enquanto 30 mil pessoas lesadas por uma das maiores falências do Brasil lutam por ressarcimento na justiça, investigações apontam lucros astronômicos obtidos pelo grupo proprietário da massa falida, com auxílio de fundo de investimento. O dinheiro que deveria ter sido pago aos mais de 30 mil credores de uma das maiores falências da história serviu para engordar o patrimônio do Grupo Golin, grande conglomerado do agronegócio. Segundo investigação realizada por empresa contratada pela massa falida e supervisionada pelo Ministério Público, parte dos 6 bilhões de reais em valores atualizados devidos aos investidores lesados virou terra e das boas, dezenas de milhares de hectares na disputada região do Matopiba, considerada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa a última fronteira agrícola do país. Após ter lucros milionários em operações de empréstimo, o Grupo Golin reinvestiu valores na compra de fazendas no Cerrado do Matopiba,